Oi amigos, no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre convivência na igreja e sobre ser a mudança que você espera. Então fica até o final nesse vídeo comigo. Bom, essa semana eu tava orando e pensando um pouco sobre a igreja, sobre algumas coisas que eu vejo assim que podia melhorar, enfim, eu penso muito, na verdade. E aí eu tava orando e aí o Espírito Santo me falou essa frase, que é o título dessa palavra, que é: seja a mudança que você espera, que você precisa. E eu tava lendo também o livro de Romanos, no capítulo 12, e me chamou muito a atenção isso. E eu queria compartilhar com você então, dentro do contexto da igreja, sabe? Se você vê alguma situação difícil acontecendo, algum problema, alguma coisa que podia melhorar, essa mudança que a gente espera, né? Como fazer isso no contexto da igreja e por que fazer? É sobre isso que a palavra quer, que essa palavra que eu montei quer dizer. Para isso então, abre comigo em Romanos capítulo 12, no versículo 1 e 2 só. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu gosto muito desse versículo. Faz muitos anos já que desses dois versículos, né, que eu uso, porque eu acho muito interessante que ele fala da gente ser transformado, né, da gente talvez tá conformado a pensar de uma forma por causa da sociedade, por causa do mundo, mas o Espírito Santo vem e diz assim: não se amolde a isso, sabe, seja transformado, receba algo novo, e principalmente se ofereça como sacrifício vivo. Sabe, sacrifício vivo é aquele cristão que entendeu a cruz de Jesus, entendeu que para amar a gente tem que suportar, para ter paciência a gente tem que ser pacificador, a gente não pode se irar, sabe? Isso para mim fala de um sacrifício, um sacrifício vivo, realmente uma pessoa que tá todo dia ali entendendo o amor de Deus, entendendo como amar outra pessoa e sacrificando a própria carne, o próprio pensamento, para experimentar a boa vontade de Deus. Eu acho muito legal esse versículo e ele me fala sobre isso, sobre pessoas que não se amoldam ao que todo mundo pensa, mas elas se transformam, elas renovam a mente, elas recebem algo novo do Espírito Santo e elas entendem que elas são responsáveis, que elas se sacrificam. E bom, dentro do contexto de Romanos, o apóstolo Paulo está escrevendo isso aqui. Se você ler no capítulo 11, 10, 9 também, você vai ver que o apóstolo Paulo está dizendo que ele está muito triste, porque ele está triste porque ele estava pensando, divagando, enfim, sobre as tradições dos judeus e que eles não recebem a mensagem de Cristo, né? Eles são super apegados às tradições deles, ao jeito deles pensar como sociedade judia, enfim, da época, e eles não conseguem ver o Cristo Messias ali do lado deles, sabe? Eles não conseguem experimentar a boa vontade de Deus, por quê? Porque eles não se renovam. E isso é num contexto de igreja, viu? Não é um contexto mundano, assim, porque o mundo é de um jeito, nós somos de outro. Não, dentro da igreja, porque ele tá nesse contexto de falar da tradição judaica, que fazia parte da igreja, né? Daquela época. E a questão é que eu fico pensando muito, dentro desse contexto de Romanos, o quanto a gente hoje, no século XXI, não faz a mesma coisa. Às vezes eu acho que a gente tem um certo padrão gospel, sabe? Um padrão evangélico, que eu não sei se é exatamente essa a boa vontade e perfeita e agradável vontade de Deus. E eu comecei a me questionar muito sobre isso, e aí foi quando o Espírito Santo falou pra mim: bom, então, se todo mundo entendesse que cada um tem a sua parte, né?
que cada um tem que ser a mudança que espera, as coisas iam avançar. Se cada cristão fosse um sacrifício vivo, se cada cristão se renovasse, transformasse a mente, aí as coisas iam dar mais certo, né? Pra mim, esse padrão gospel, que é esse pensamento que a gente não pode se amoldar, né? Eu tenho visto muito, e isso tem ressaltado muito agora na quarentena, mas isso já é uma coisa assim que eu vejo já faz um tempo já, que é uma grande parte da igreja cristã que é super crítica com a sua igreja ou com outras igrejas, com seus líderes, até com as ovelhas mesmo. Ela é muito crítica, mas ela atua pouco na igreja, sabe? Ela é aquela pessoa que critica demais, mas ajuda de menos, sabe? Eu vejo esse padrão, assim, muitas vezes repetido. Não é todo mundo, mas muita gente acaba fazendo isso. Outra coisa, esse padrão também é aquela pessoa que sempre tá esperando que o outro faça e ela não faz, sabe? Ela tá esperando que as pessoas venham cumprimentar ela na igreja, mas ela não vai cumprimentar ninguém. É um exemplo bobo, mas enfim, é que eu já vi bastante confusão com esse negócio de cumprimentar. Enfim, e tantos outros exemplos, ou aquela pessoa que tá sempre vendo o erro no outro, mas nunca vê em si mesmo. Tá sempre vendo o pecado no outro, mas não vê o pecado em si, né? E isso também é antibíblico. Jesus não ensinava isso, né? Aquela pessoa que sempre diz que o outro não é apoiador, o outro é abusador, o outro é abusador no sentido psicológico mesmo. O outro não dá carinho, o outro não dá atenção, não dá apoio, mas ela dá apoio pra alguém, ela dá carinho pra alguém, sabe? E não tô falando isso só porque eu sou pastora e você deve pensar, você tá falando isso porque você tá dando mijão quem não é pastor. Não é nada disso, porque eu mesmo fico me controlando pra mim não entrar nesse padrão também, de achar que o erro tá sempre no outro quando na verdade o erro tá em mim. E eu tenho que corrigir meus erros e eu tenho que ver o que tá errado em mim. A internet, ela ressaltou demais isso, né? Você vê muita gente criticando na internet, falando mal de outras igrejas. Eu, particularmente, não gosto de falar mal de nenhuma igreja, nem as mais terríveis possíveis, não gosto, tá? Por quê? Porque eu não sou julgadora de ninguém, entendeu? Quem vai julgar quem tá errado, quem tá certo no final é Deus, entendeu? Então, o que eu faço? Eu vejo, bom, na minha igreja tá acontecendo isso e isso de problema, então eu vou lá e vou tentar resolver. E nesse sentido eu quero falar a palavra de hoje, tá bom? Então, que a gente não se amolde esse padrão gospel, mas que a gente seja a mudança que a gente espera, sabe? A Bíblia, ela nos ensina de Gênesis ao Apocalipse a ser atuantes, a ser pessoas responsáveis pelo reino de Deus, sabe? A tomar uma atitude, a ser um transformador, a ser a mudança que você espera. Você tem todos os heróis da fé, você tem o próprio Jesus que desceu na terra para salvar a humanidade, entendeu? Isso tudo fala de pessoas que foram super atuantes no reino de Deus, tinham problemas, foram lá e resolveram, entendeu? Então, eu quero realmente ressaltar esse pensamento e desde as coisas pequenininhas, probleminhas assim na igreja, sei lá, queimou uma lâmpada lá e você vai lá e compra a lâmpada pra ajeitar, entendeu? Coisas mais grandes, assim, como um problema, não sei, de doutrina na igreja, um problema, às vezes as pessoas não convivem, não são amigas na igreja, enfim, todo que é tipo de problema, seja a mudança que você espera. Então, para isso, eu escrevi 4 porquês do porquê que você precisa ser a mudança que você espera, do porquê que você não deve esperar pela outra pessoa, mas biblicamente você tem que se responsabilizar pela transformação, para que a sua igreja experimente a boa vontade de Deus, para que a sua célula experimente, para que ali no grupo de liderança, no ministério de louvor, ou até mesmo num grupo evangelístico, dentro da sua casa, enfim,
que você seja a mudança que você espera, tá bom? Então vamos lá. O primeiro ponto do porquê que você tem que ser a mudança que você espera é que você faz parte de um corpo, tá? Como assim? Eu vou explicar. Você faz parte do corpo de Cristo e você não está a parte dele, sabe? O que acontece? Tem muita gente que fica falando da igreja, sem considerar que a igreja é um corpo de Cristo e é só um corpo. Então vai ter todas essas igrejas que a gente tem hoje em denominação, né, que é uma placa diferente, um nome diferente, e eu não vejo problema nisso, mas todas essas igrejas no final vão se juntar, tudo, aliás, no final não, já estão juntas e são o corpo de Cristo, sabe? Então quando você fala de uma igreja X, você na verdade tá falando mal de você mesmo. Quando eu falo mal de um pastor, quando eu falo mal de uma igreja, eu tô esquecendo que esse corpo que ela representa também é meu corpo. E se essa parte do corpo tá doente, eu também tô doente, sabe? É a mesma coisa que você pegar um corpo, né? E aí você é a mão, tá? Você é a mão desse corpo. E você é super importante, tá? Uma pessoa sem uma mão tem uma vida muito mais difícil do que uma pessoa com duas mãos, certo? A mão é extremamente essencial, extremamente importante para várias funções, enfim. Mas a mão sozinha, se eu vou cortar minha mão aqui, ela morre, certo? Ela não tem função nenhuma. Por quê? Porque a mão precisa do meu braço, precisa do meu coração, precisa da minha perna, minha cabeça, enfim, de todas as outras partes. Então é isso. Você é super importante, mas você faz parte de um corpo. E você tem que tratar o corpo, a igreja, como se fosse sua. E agora eu quero trazer exatamente, não só no contexto geral do grupo, do corpo de Cristo, mas na sua igreja local, sabe? Aquelas pessoas que estão ali fazem parte do mesmo corpo que o seu. Então, você vê um irmãozinho com problema, se você não ajudar ele, você vai estar enfermo também, porque ele faz parte do mesmo corpo que você, entende? Ele tá ali dividindo a fé. A sua igreja local, agora em termos mais práticos mesmo, você notou que ali na igreja ninguém conversa muito, todo mundo meio assim, tipo, faz o culto, pá, vamos embora. Então começa você a conversar com as pessoas, sabe? Começa você a entender que aquele corpo é seu, que você quer a mudança, uma igreja mais calorosa, mais amiga, então seja você o mais amigo, comece por você, entende? Não terceirize o seu serviço, não espere do pastor algo que você pode fazer, sabe? Se você vê uma coisa que você pode fazer, faça, sabe? Se precisar de autorização, o pastor fala com ele e tal, mas toma essa atitude, sabe? De tentar resolver o problema. Ao mínimo, orar por esse problema, porque às vezes a gente critica, mas nem orar a gente ora sobre o assunto. E isso é muito ruim, e eu mesma já passei por isso, e com isso eu quero dar um exemplo. E não é da igreja local, mas enfim, pensando no corpo de Cristo, eu tava fazendo carteira de motorista, fazendo as aulas teóricas, né? E aí, no meio de uma das aulas, a aula tava cheia, tipo, tinha umas 30, 40 pessoas, assim. E a minha professora começou a falar, ela era muito simpática, assim, ela começou a falar que ela tinha enxaqueca muito forte e tal. Fazia anos já, que às vezes a enxaqueca era tão forte que ela não conseguia nem trabalhar. E aí um dos alunos, no meio da sala, se levantou e começou a falar pra ela de um médico espiritual, espírita, né, que cobrava R$300, parece, não lembro agora. Que ele fazia tipo uma cirurgia espiritual que curava a pessoa, daí tinha que pagar lá e tal. E quando esse cara começou a falar, eu juro que por dentro eu tava assim, meu Deus, como assim? Mas não vai ter um cristão que se levante nessa sala pra falar que Jesus cura de graça?
Eu comecei a pensar isso, sério mesmo. E aí eu comecei a ficar indignada, sério mesmo. Comecei a ficar indignada com aquilo. Que a gente fica, né, super indignado quando a pessoa da outra, de uma religião, enfim, de uma crença se levanta pra falar, né? Mas a gente não se levanta, né? Então na hora, assim, o Espírito Santo falou assim, tá, sim, tem um cristão aqui, é você, faça, seja a mudança que você espera, entendeu? Então, aí eu me liguei, pedi perdão pro Senhor, e aí no final da aula, na verdade no final da aula não, no meio da aula eu levantei a mão, falei pra ela de Jesus, a sala cheia, falei de Jesus pra todo mundo, disse que Jesus curava de graça, nervosa, e no final da aula eu orei com a professora, e depois de umas semanas eu encontrei com ela e ela disse que ela não tinha tido mais enxaqueca. Então, glória a Deus, né? Que eu venci a minha vergonha, né, de falar. Mas esse é o típico exemplo de como a gente terceiriza o serviço, sabe? Poxa, eu tava vendo que tinha que ter um cristão que falasse de Jesus. Tinha que ter um cristão que operasse ali um milagre, né, que orasse com fé e tal. E eu tava terceirizando, eu tava pensando, ei, não tem mais ninguém, não sei o que, não sei. Tá aí eu, né? Isso aconteceu várias vezes comigo também na universidade, onde fui muito questionada muitas vezes. Os professores falavam umas besteiras lá contra a Bíblia. Até que o dia, eu não falava sempre, mas às vezes eu me levantava. Eu dizia assim, não, chega, vocês não podem falar essas besteiras de Jesus, entendeu? E eu parei de terceirizar. Eu fui parando, né? Hoje eu ainda tenho que cuidar com isso, mas eu fui parando aos poucos. E eu quero incentivar você a não terceirizar. Você faz parte do corpo e esse corpo é seu. Esse reino é seu. Esse Deus é seu. Então seja você a parte dele, né? E trate ele dessa forma. Bom, o segundo ponto, então, do porquê você tem que ser a mudança que você espera é que o mais maduro perdoa e se reconcilia primeiro. Como assim? Essa é uma frase que a gente utiliza muito aqui em casa. E a gente chegou a essa conclusão, eu e o Ricardo, que a pessoa, o cristão mais maduro ali, no meio da briga, no meio da discussão, o cristão mais maduro vai sempre ser o que vai pedir perdão primeiro, o que vai se reconciliar, o que vai trazer a paz por primeiro, tá? Ser o primeiro a fazer isso. E aí dentro do contexto da igreja, né, muitas vezes a gente tem brigas, a gente tem problemas de convivência, certos grupos e tal. Cara, se alguém não vai com a tua cara na igreja, vai lá e toma o primeiro passo, porque você é mais maduro, você pode. Toma lá o primeiro passo e te reconcilia com a pessoa, sabe? Ah, mas eu não sei o que falar. Sei lá, compra uma caixa de bombom e começa, entendeu? A pessoa tem um filho, uma filha, vai lá e conversa com a criança, entendeu? Mas faça alguma coisa. Você já entendeu que você tem que se responsabilizar pelo corpo, né? Então agora, toma a atitude de ser o mais maduro. Porque é isso que Jesus fez. E ele é o nosso nosso maior exemplo. Ele era Deus, estava de boas lá no céu, mas ele viu o problema que a humanidade não estava se salvando através da lei. Então ele veio para a terra para pagar o preço do pecado, né? E nos restaurar para a gente ser santo mais uma vez, ter convivência com o Espírito Santo, sabe? Jesus tomou essa atitude de ser o mais maduro e de tomar essa posição de, tá, tem um problema, então ninguém tá resolvendo, então eu vou lá resolver, entendeu? E dentro de conflitos, cara, isso é uma regra de ouro, sabe? O mais maduro perdoa primeiro. Você vai notar que você vai se tornando mais maduro quanto menos, aliás, você se ofender com as pessoas, quanto menos não for mais problema pra você pedir perdão, se desculpar, mesmo quando é a pessoa que tá errada, sabe? Mesmo quando talvez você nem entendeu direito, mas você vai lá porque você quer se reconciliar, porque você é o mais maduro, né, na fé. E mais maduro não quer dizer idade, não quer dizer, sabe? Eu já fui ofendida muitas vezes ao longo desses anos. Eu sou pastora já
há 6 anos agora, mas já fui mais uns anos aí de líder de jovens também, rede, célula, todas essas coisas aí eu já fui. E eu já fui ofendida várias vezes, vocês não têm noção. Tem noção. Teve gente que já me chamou de Jezabel, recentemente, inclusive. Essa mesma pessoa disse que eu não era digna nem de limpar o chão do banheiro, porque eu era uma pastora mulher. E pastora mulher não existe segundo essas pessoas. Enfim. Então, eu já fui xingada de várias formas. Tem gente que dizia que eu era muito nova, que eu não tinha capacidade de discipular, sei lá, um monte de coisa. Hoje eu tô risada, né, porque eu sei que essas coisas são mentira, e eu fico feliz, na verdade, de ser ofendida, porque eu tô cumprindo a minha missão, a missão que Deus me deu. É que nem os apóstolos, sabe, eles ficavam felizes em ser perseguidos, porque aí eles sabiam que estavam incomodando o inferno, sabe. Então hoje eu fico feliz. Não foi um processo não tão legal, mas enfim. E por quê? Porque eu notei isso, sabe? Que aquela pessoa tá me xingando, né? Então, com certeza, uma pessoa que xinga não é uma pessoa madura na fé. Isso é certo, né? Que uma pessoa que é madura na fé e quer resolver um problema, ela vai lá e conversa, ela não xinga, né? Então, se a pessoa tá te xingando, cara, seja mais maduro, perdoe ela, ignora essas coisas, entendeu? Fica feliz que estão te perseguindo por causa do amor de Deus, enfim. Essas coisas assim, entendeu? Seja mais maduro. Você consegue. Eu consigo também. Tá bom? O terceiro motivo do porquê que a gente tem que ser a mudança que a gente espera é entender que ninguém te deve nada, mas você deve tudo a todos. Ninguém te deve nada, mas você deve tudo a todos. A Deus e às pessoas. Sabe, eu vejo esse problema terrível no meio gospel, terrível esse padrão de pensamento, de que Deus nos deve alguma coisa. Então a gente vai lá, a gente paga o dízimo para que Deus nos dê um trabalho top. A gente vai lá e serve na igreja, então Deus tem que nos abençoar. Enfim, de tantas formas, sabe? Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não tem que nada. Deus não te deve nada, tá? Ele te deu a vida eterna. Ele é um pai muito amoroso e ele ensina, assim, através da Bíblia, da gente fazer petições e pedir coisas, sabe? Mas não se comporte como essa pessoa que acha que Deus deve alguma coisa pra ela. Porque Deus não deve. Deus já deu tudo que a gente precisa. E o que Ele vai dar a partir de agora é presente. Porque Ele nos ama. Enfim, e Ele não é obrigado a fazer nada porque a gente faz alguma coisa pra Ele, entende? Isso tá... E também em relação às pessoas também. E pra isso eu tirei o texto de Romanos capítulo 1, versículo 14 e 15 e 1 Coríntios 7, 22, onde o apóstolo Paulo fala que ele é devedor das pessoas, do evangelho, e ele é devedor de Cristo também, sabe? Quando a gente começa a entender que a gente, que ninguém deve nada pra gente, mas a gente é devedor de amor de todo mundo, aí a gente entendeu o evangelho, sabe? Deus não me deve nada, mas eu sou devedor do amor dele, sabe? Eu quero retribuir o amor que ele me deu. Eu quero fazer ele feliz, eu quero dar pra ele a coisa que ele mais ama, que é filhos, sabe? Então eu vou lá e faço, eu falo de Jesus para as pessoas, eu trabalho na minha igreja, enfim, faço um monte de coisa. Eu também entendi que eu sou devedor de amor para as pessoas, então as pessoas não são obrigadas a me dar amor, mas eu sou obrigada a dar amor para elas, sabe? É esse padrão de você ser sacrifício vivo e de você renovar sua mente e você ser o responsável, você ser o mais maduro, você tomar essa posição de não, eu vou amar essa pessoa, eu vou ajudar ela, né, em todas as coisas. Por exemplo, falando do contexto da igreja de novo, ninguém tá cumprimentando ninguém na igreja no início, né? Então o que eu vou fazer? Ninguém tá me cumprimentando, né?
Na verdade é esse pensamento. Ah, ninguém me cumprimenta na igreja, ninguém vem orar por mim. Isso eu já ouvi muitas vezes. Ninguém vem orar por mim. Porque ninguém me dá atenção na igreja e tal. Beleza. Mas e você? Você dá atenção pra alguém na igreja? Você ora por alguém na igreja? Você dá oi pras pessoas na igreja? Se você não faz isso, eu te convido a entender que as pessoas não devem nada pra você, mas que você deve. Então, você vai lá e cumprimenta todo mundo. Você vai lá e ora. Oferece oração. Sabe, às vezes as pessoas... Você nem precisa vir com uma revelação de Deus. Não inventa nada, sabe? Seja verdadeiro nisso. E ora. Pede a bênção de Deus sobre a vida daquela pessoa. Se ela tem um problema, pergunta, tá? Sobre o que eu oro, então... Se você já tem mais experiência com o Espírito Santo, então começa a orar em línguas, profetiza, enfim. Mas seja você seja você essa pessoa que você espera do outro, entendeu? Seja você. Toma essa atitude, tá bom? E o quarto porquê, né, do porquê que a gente tem que ser a mudança que a gente espera é pra ter algo especial com Deus, tá? Como assim? Bom, eu gosto muito de pensar nos heróis da fé. Eles tinham algo especial com Deus, sabe? Você escuta as histórias, eu amo a Bíblia. E aí eu vou lendo as histórias e pensando, nossa, que legal essa coisa. Deus foi lá e falou com ele, meu Deus. E ele foi lá e ele mudou a história, cara, da nação dele. Meu Deus, eu acho isso muito legal, sabe? O poder que tem numa pessoa que resolve ser a mudança que espera diante de Deus, sabe? Uma pessoa que é íntima de Deus. De verdade, esse é o meu desejo. Então, eu quero te convidar a ter uma história com Deus diferente do padrão de todo mundo, sabe? Quando você entende que você tem que ser a mudança que você espera, você começa a escrever uma história com Deus, só você e Deus, sabe? Que é independente dos outros, independente da igreja, independente das crises que você passa, enfim. Você entendeu que você é responsável pela sua comunhão com Deus, você é responsável pela sua igreja, pelo seu corpo. Você é o mais maduro, você entendeu que ninguém te deve nada, mas você deve, entendeu? E para exemplificar essa parte de ter uma coisa especial com Deus, eu quero usar 2 exemplos bíblicos, que é Moisés e Davi, tá? Moisés, quando ele foi chamado por Deus, ele não queria ir, tá? Ele ficou com medo, porque ele disse que ele não sabia o que falar. E Deus chamou e tal. Daí ele aceitou ir pro Egito para libertar o povo, né? Mas se você for pensar, quando ele fugiu do Egito da primeira vez, ele fugiu por quê? Porque ele acabou assassinando um egípcio, porque ele viu muita injustiça com os hebreus no Egito. Ou seja, essa indignação por mudança, né, para o povo ser liberto, para eles não serem mais tratados como escravos daquele jeito, já estava em Moisés antes de Deus chamar ele, né? O fato de Deus chamar ele, acho que confirmou aquilo que ele já sentia, e ele começou a fazer do jeito certo, né? Não matando egípcio. E Moisés foi a mudança, entende? Ele tinha medo, mas ele foi lá e ele aceitou o desafio de Deus em mudar aquela geração. E ele mudou a igreja dele, que era o próprio povo de Deus, né? Moisés tinha uma intimidade com Deus muito grande, e ele mudou a história de tudo que nós temos hoje, na verdade, se deve ao fato de que Moisés foi a mudança que ele esperava. Qual era a mudança? Que o povo de Deus fosse liberto. Então ele foi lá e tomou a atitude de junto com Deus, né, fazer essa transformação. O outro exemplo que eu quero dar também é o exemplo de Davi. Davi, quando ele foi rei, a primeira coisa que ele fez foi trazer a Arca de Deus, que representava a presença de Deus, para o meio do povo. E depois ele instaurou
momento de adoração ao Senhor de 24 horas por dia, onde as pessoas ficavam adorando a Deus, cantando, enfim, fazendo um monte de coisa. E essa foi a primeira atitude que ele tomou como rei, tá? Pra você ter uma ideia, o rei antes e as pessoas antes, elas não estavam nem aí pra presença de Deus, entendeu? Tanto é que ela estava perdida, entendeu? Ela não estava ali com o povo de Israel. E Davi viu esse problema da igreja dele, do povo dele, entende? Do corpo de Cristo ali. Independente do que os outros falavam, independente do que os outros pudessem dizer, ele foi lá e fez. Então, eu queria realmente fazer você pensar sobre isso, sobre ser essa mudança que a gente espera, né? Para terminar, então, eu quero relembrar você, né, que a gente falou que esse é o padrão bíblico, na verdade, a gente tomar responsabilidade e posição diante dos problemas que acontecem. A gente é incentivado a fazer parte de um corpo e a gente não tá parte dele, esse é o nosso corpo. A gente é incentivado sempre a ser o mais maduro nas conversas, nos relacionamentos. A gente é sempre incentivado a entender que ninguém nos deve nada, mas a gente deve tudo. E a gente é sempre incentivado a ter algo especial com Deus. Assim como Moisés e Davi tiveram uma história impressionante com Deus, eu acredito que hoje nós podemos ter também, no século XXI, e ser responsável pelo nosso corpo, pelo corpo de Cristo. Eu entendi isso faz alguns anos já, e eu sou super nova hoje. E eu tô hoje aqui em Santiago, no Chile, fazendo missão, cuidando de uma igreja. Não só isso, eu tenho vários outros projetos, enfim. Mas tudo isso que eu faço é porque eu acredito nessa mensagem, sabe? Eu entendi que eu quero ter algo especial com Deus. Eu quero ser a mudança que precisa, entendeu? Não sou perfeita, sou cheia de falhas. Nossa, muito cheia. Cheia de pecado, mas isso também faz parte. Eu ver o pecado em mim pra mim não sentar nessa cadeira de julgador, entendeu? Então, seja a mudança que você espera na sua igreja. Pensa nos problemas que ela tem hoje. Pensa nos problemas que tem ali na igreja em geral, na sua cidade, no seu país. Será que você não consegue fazer nada para resolver? Se você não consegue fazer nada, ao mínimo você está orando por isso. Você nos seus relacionamentos está sendo a pessoa mais madura, a que busca perdão, que busca reconciliação, ou você está se ofendendo sempre? Você espera sempre que o pastor, que o líder, que o irmãozinho venha ser legal contigo, mas você é legal com as pessoas? Você é querido? Você demonstra amor? Que você possa entender tudo isso e desejar ter algo especial com Deus no final. Amém? Eu quero orar com você, tá bom? Deus, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Eu oro para que ela faça diferença no coração de quem escutar ela aqui, Senhor. Minha ideia é que a gente possa crescer como corpo de Cristo, que a gente possa avançar, Senhor, em todas as áreas, todos os desafios que o Senhor propõe para nós. Queremos ter algo especial contigo, ter um relacionamento contigo, Deus, e cuidar desse corpo que é tão importante para ti, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém? Então, fica com Deus, tá bom? Se você já tinha pensado sobre isso, me fala aqui se você tem histórias engraçadas como a minha do CFC, da carta de motorista. Comenta aqui embaixo. E vamos se incentivar aí a ser a mudança que a gente espera nesse corpo de Cristo. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus.